Oi, turminha do primeiro ano. Então, estamos aqui para mais uma vez falar sobre fotossíntese, num lugar bem apropriado para isso, não é? Então, cheio de plantas, luz do sol, para mostrar que as plantas, todos os dias, a todo momento, está fazendo o seu processo fotossintético. Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese, na verdade, é um processo de produção de alimento de seres autotróficos. Ela acontece com a absorção de água pela raiz das plantas, não somente plantas, né? Algas e cianobactérias também fazem fotossíntese, mas a raiz absorve água e essa água vai passar por uma série de processos químicos para que então possa produzir o gás oxigênio e doar hidrogênio para a produção da glicose. A fotossíntese é dividida em duas etapas, que é a etapa fotoquímica, também chamada de etapa clara, que necessita da presença de luz. E por que da presença de luz? Porque, na verdade, a luz, ela vai fornecer energia por meio do seu comprimento de onda, para que, de maneira geral, os pigmentos fotossintéticos possam absorver essa energia na forma de fóton. Esses pigmentos fotossintéticos, na verdade, eles são clorofilas, xantofilas e carotenoides. A clorofila é o pigmento principal que tem o poder de conseguir quebrar essa molécula de água no processo que nós chamamos de fotólise. E os outros pigmentos acessórios, como xantofilas e carotenoides, eles vão auxiliar a clorofila. Na verdade, dentro da organela chamada cloroplasto, existe uma estrutura chamada de tilacoide. E a membrana do tilacoide apresenta uma série de moléculas de pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila, por exemplo. Essa união dessas moléculas forma um complexo que nós chamamos de complexo antena. E o complexo antena vai justamente ser responsável pela absorção dessa energia luminosa. Após a absorção, os elétrons ficam excitados. E agora eles terão dois caminhos, ou seja, dois objetivos. Um é chamado de fotofosforilação cíclica. Na fotofosforilação cíclica, os elétrons que são excitados saltam, produzem ATP e voltam para a molécula de clorofila, restabelecendo a sua estrutura. Na fotofosforilação acíclica, o elétron salta da clorofila, quebra a molécula de água num processo chamado de fotólise e fica lá, não volta para a clorofila. Quem então vai devolver esse elétron para a clorofila? Os pigmentos acessórios, como xantofilas e carotenoides, que falamos anteriormente. Nesse caso, encerra a primeira etapa, que chamamos de fotoquímica, com a produção de hidrogênio, que sobrou da molécula de água, e esse hidrogênio vai ser capturado pelo NAD fosfato, e o ATP, que foi produzido na fotofosforilação cíclica. Essas moléculas serão utilizadas agora na próxima etapa, que é a etapa escura, também chamada de etapa química. Enquanto a primeira etapa ocorre nos tilacoides, a segunda etapa ocorre no estroma, que é o espaço interno do cloroplasto. Dessa maneira, esse hidrogênio, junto com o gás carbônico que vai ser fixado pelas folhas também, irão produzir a molécula de glicose, numa série de reações químicas. Essas reações químicas, na verdade, elas são responsáveis por produzir a molécula de glicose. Então, de maneira geral, as plantas utilizam a água que está presente no solo, que é absorvida pela raiz, a luz, que vai fornecer energia às moléculas de clorofila, né, para que os elétrons excitem e realizem aqueles dois processos que eu chamei de fotofosforilação cíclica e acíclica. E de maneira geral, a glicose vai ser produzida com essa fixação no ciclo que nós chamamos de ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses, em que uma molécula que já está pronta, vem terminando o ciclo, chamada de ribulose fosfato, se une ao gás carbônico
e inicia uma série de reações químicas até produzir o gliceraldeído. O gliceraldeído, na verdade, é formado por 3 átomos de carbono. E quando eles se unem, então forma a glicose. A glicose vai ficar armazenada na planta, na forma de amido ou na forma de sacarose. É transportada por meio da seiva elaborada, e vai ser distribuída em toda a planta. Então é o alimento da planta. Nesse meio, né, principalmente no processo da fotólise da água, ocorreu a liberação de gás oxigênio. Então a molécula de água foi quebrada, doando hidrogênio para o NAD-fosfato e sobrando o gás oxigênio, que parte fica na planta e a outra parte vai ser doada para a atmosfera. Então é um processo importantíssimo que consegue manter as cadeias alimentares. Os produtores, na verdade, conseguem deter a maior quantidade de energia dentro de uma cadeia alimentar e são necessários principalmente pela produção de oxigênio e pela fonte de alimento também que eles fornecem. Lembrando, o processo fotoquímico é realizado por seres autotróficos, como plantas, algas e cianobactérias. Semelhante a eles, nós temos os quimiosintetizantes. Também são autotróficos, só que no lugar de usar luz, eles utilizam também elementos químicos, como ferro, nitrogênio, enxofre, metano. Então, nesse caso, eles absorvem essas substâncias químicas que estão presentes no ambiente, realizam suas reações e conseguem produzir seu próprio ATP. Isso é a quimiossíntese. E aí existem organismos que são chamados de ferrobactérias, sulfobactérias, nitrobactérias, depende do componente que ele possa degradar. Então, com essa revisão, vocês com certeza vão conseguir fazer as atividades, vão conseguir reforçar o assunto de fotossíntese, que é tão importante. E enquanto isso, estou aqui, ó, me banhando da energia luminosa doada pelo nosso lindo sol. Beijos e até a próxima aula.